Olá, seja bem-vindo à nossa Semana do Bem-Estar. Hoje é o nosso 5º dia e hoje nós vamos falar a respeito de bem-estar mental. E no bem-estar mental, o que nós temos é sempre essa intenção de compreender que nada está separado. O bem-estar emocional, físico, mental, espiritual, tudo isso está interligado. Mas aqui nós estamos falando de cada aspecto, cada dia de um aspecto, porque fica mais fácil da gente compreender como é que podemos cuidar de cada dimensão do nosso ser. O que você pensa faz diferença. Sua atitude diante da vida e o modo como você pensa e encara os desafios faz toda a diferença. Se você pensa que a vida é um problema, assim ela será. Se você pensa que a vida é extraordinária, assim será a sua experiência. Perceba que não é uma questão de sorte ou azar, e sim da sua atitude interna, do filtro que você usa para enxergar a vida e o modo como você se relaciona com ela. Se você quer resultados diferentes, assuma a responsabilidade de investigar internamente que crenças e pensamentos têm atrapalhado o seu percurso e os seus objetivos. E nós vamos sim falar hoje a respeito das crenças limitantes. Para onde está direcionada sua consciência, aí está a sua realidade. Uma frase que eu gosto muito, já botei até no nosso último encontro, né? Sua consciência é quem você é. A gente não o consciente, mas a sua consciência, de uma forma grande, né? Consciência com C maiúsculo. Então nós temos o nosso inconsciente, ou também muito conhecido aí como o nosso cérebro reptiliano, que vai trazendo para a gente essas informações dos nossos pais, da nossa infância, e que muitas vezes nos move, né, o inconsciente, que é aquele iceberg famoso que a gente não sabe muito bem o que está lá embaixo da água, encoberto. O nosso consciente, que é aquilo que nós temos consciência agora, de quem somos, da nossa personalidade, da nossa identidade e que vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. E o nosso supraconsciente. Nosso supraconsciente é a nossa consciência superior, também conhecido como eu superior, seu eu sagrado. Isso ajuda você, quando você dá margem para sua supraconsciência alcançar a realidade, tudo muda na sua vida, porque você começa a se permitir ser autoguiado, autogerenciado, né? Então, quando a gente fala dessa consciência, e também porque o nome ativação consciencial tem a ver com isso, com essa consciência expandida, não somente o consciente, ou seja, o nosso senso de realidade e de identidade na vida, mas o nosso supraconsciente, a nossa consciência com C maiúsculo, a nossa capacidade de expandir a nossa consciência e responder algumas perguntas básicas da vida, né? Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde eu vou? De onde eu vim? Quando você começa a se questionar as perguntas básicas da filosofia antiga, que são as perguntas, né, que atravessaram a humanidade, você começa a se dar conta de que você é muito mais do que o seu inconsciente, do que o seu consciente, que você é muito mais do que um corpo, que você é muito mais do que seus pensamentos, do que as suas emoções. Isso molda o seu dia a dia, mas você é maior do que isso. Vamos falar então das crenças limitantes, né? Reconhecer as crenças limitantes, nem sempre é tarefa fácil, mas é uma tarefa fundamental. Aí vem algumas perguntas. Não tem como a gente descobrir sem a gente perguntar. Não há resposta adequada se eu também não tenho uma pergunta adequada, né? Então, o que eu penso diante das dificuldades? Quando eu estou diante de um desafio, diante de uma situação difícil, o que eu penso a meu respeito? O que eu penso? Qual o primeiro pensamento que vem na minha mente? Algumas pessoas, vou dar alguns exemplos, algumas pessoas relatam, é muito difícil, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir resolver esse problema, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém resolva para mim. Porque são pessoas ou situações, né, que ativam nessa pessoa memórias e experiências do passado que fazem ela reproduzir uma forma de se comportar. Então, se sempre essa pessoa teve alguém para resolver o problema para ela, a tendência é que ela não resolva sozinha, porque ela se acostumou a ter alguém para resolver os problemas para ela. Mas se essa pessoa pensa, por exemplo, né, que eu não vou conseguir ou é muito difícil, pode ser que essa pessoa tenha uma questão lá no fundo relacionada ao seu senso de valor próprio, à sua autoestima. Então, é muito importante que você realmente possa fazer as perguntas certas para você. O que eu penso diante das dificuldades? Então, a próxima vez que você tiver um desafio, lembrando que um desafio
né? O que é difícil para uma pessoa pode ser fácil para outra pessoa. O que é um desafio para uma pessoa, para outra pessoa pode ser um passeio no parque. Então, muito importante você não generalizar e achar que um desafio é desafio para todo mundo, porque não é, né? Tem pessoas que têm uma facilidade numa área, dificuldade em outra área. E aí, que julgamentos que você faz a seu próprio respeito? Então, diante de uma situação que é um desafio, que é uma experiência, e todo dia temos experiências, o que eu estou pensando diante disso, né? Qual é o meu julgamento de valor? E aí, que julgamentos eu faço a meu próprio respeito? Se você começa a buscar respostas para essas perguntas, você vai achar qual é a sua crença limitante. Geralmente, vou dar um exemplo aqui, se a pessoa ela fala, eu não vou conseguir resolver esse problema, ou eu não tenho recursos internos para resolver, eu não sou forte o suficiente para resolver esse problema. Se você buscar a crença dela lá, a crença mais básica dela, provavelmente foi uma pessoa que nunca aprendeu a confiar em si mesma, que ela não desenvolveu a sua força interna, seu poder pessoal. Então aí está a crença dela, a crença de que ela não é capaz. A crença, eu não sou capaz. Esse não sou capaz gerencia para tudo na vida dela. E aí ela vai se questionando. E embora ela pareça que às vezes avança um pouquinho, também dá 2 passos para frente e 1 para trás. Está sempre caminhando para trás um pouquinho também. Reconhecer as crenças limitantes vai fazer você se libertar delas, vai fazer você trabalhar essas crenças. E não é tão simples. E às vezes é necessário você ter ajuda profissional, porque você vai precisar reconhecer, que nem sempre também é simples, precisa de muita autoobservação. Então sim, você pode fazer sozinho, mas nem sempre a pessoa consegue fazer sozinho. E aí você, a partir disso, desse reconhecimento, você precisa trabalhar elas. Não adianta só reconhecer. É igual assim, tá, me machuquei, tem uma ferida aqui, sei que tem. Vou ficar olhando para ela, vai, se cura aí sozinha. Não funciona dessa forma. Vou precisar tratar, passar uma pomada, passar um cicatrizante, alguma coisa, proteger o lugar para toda hora eu não ficar esbarrando em outro lugar e não machucar mais, né? Então é a mesma coisa com as crenças limitantes, só que eu não estou vendo aquele machucado. Externamente a gente consegue enxergar, internamente eu não sei. Onde que surgiu, como foi que começou. E aí, toda vez que eu me esbarro num problema, aqui é como se eu arrancasse a caixinha do machucado externo, aí vai lá, associa com aquilo, gera um sofrimento. Aqui, como gera dor física, gera também a dor emocional, a dor psíquica, né? Então é muito importante que você entenda isso e que, se você não conseguir tratar e questionar essas crenças limitantes, né, sozinho, que você realmente busque ajuda profissional. As crenças limitantes, elas não são a realidade. Elas representam como lidamos com ela. Dentro da programação neurolinguística, a gente tem uma frase que é assim, o mapa não é o território. Ou seja, as crenças limitantes, elas são um mapa. Mas o mapa do Brasil não é exatamente o Brasil. É um mapa do Brasil, é um retrato de que ali está distribuído quais são os estados, quais são as regiões do Brasil. Ela representa, ela é representativa. Então, a mesma coisa, a crença limitante, ela não é realidade. Ela é uma representação interna que o seu inconsciente, o seu consciente criou para você lidar com a realidade, com menos sofrimento. Porque aquela situação que você estava experienciando num determinado momento estava te trazendo algum tipo de sofrimento. Então, a sua psique criou uma forma de você lidar com esse sofrimento com uma crença, que é uma forma de autoproteção. As nossas crenças são uma forma de autoproteção. Só que quando você vai avançando e vai evoluindo, e você vai se edificando e vai se aprimorando, o que acontece? Aquelas crenças limitantes, elas te atrapalham. Porque elas estão ali, você está crescendo, mas elas permanecem ali. Elas ficam te puxando para trás, te puxando para baixo. Então, para você crescer, você precisa olhar para elas, resolvê-las, ressignificá-las, dar um novo sentido para essas crenças, para que você possa avançar. Senão é isso, dá 2 passos para frente e 1 para trás. Porque você está crescendo, você está se autoconhecendo e aquela pessoa que está, poxa, faz tudo certo, está fazendo tudo de maravilhoso para sua própria vida, buscando seu crescimento pessoal, emocional, espiritual, físico, está fazendo tudo certinho, mas a vida não anda. Não anda porque dentro da pessoa tem determinadas crenças que estão agindo no pano de fundo, fazendo com que elas se comportem de uma determinada forma, né? Então, conteste a sua crença. Essa é uma estratégia que é muito importante. Primeiro, reconhecer que eu não sou minha crença. Essa crença é uma parte de uma representação da realidade que eu criei. Eu vou contestar a crença. Quando você ou alguém que conhece conseguiu fazer algo que a sua crença diz que não é possível. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma dificuldade de aprender a dirigir.
tá com medo de aprender a dirigir, porque você tá com medo, sei lá, de ter um acidente, de você não dar conta, de você fazer alguma coisa errada, por exemplo, tá? Usei aqui um exemplo aleatório que veio na minha mente. Ah, você tá com medo de dirigir ou tá com receio? Se você olhar qual é a crença que eu tenho? Aí você vai estar perguntando, o que isso me traz? Eu tenho medo de um acidente, por exemplo. Tudo bem, e o que isso me traz? Vai buscando, vai buscando. E aí você pergunta, tudo bem, mas teve algum acidente? Teve alguma coisa? Então o que isso me traz? Seja cauteloso, seja respeitoso. Ok, se você olhar para isso, seja cauteloso, seja respeitoso, você vai dirigir com cautela. Se isso é um medo que te paralisa, você vai ter que olhar lá para trás e questionar. Essa crença está dizendo o quê? Eu não sou capaz de dirigir? Eu não sou capaz de fazer uma coisa nova? Quando vem alguma coisa nova, eu me boicoto, eu me coloco no fundo do poço porque eu acho que eu não sou capaz de fazer isso? Então, será que não está lá naquela crença central de capacidade, do senso de capacidade? E aí você vai trabalhar isso. Questionar significa assim, quantas pessoas na minha família dirigem? Quantas já tiveram acidentes? E aí você vai falar, talvez nenhuma. Mas se teve um acidente foi uma coisa boba, alguém esbarrou, foi uma coisinha no estacionamento, mas não teve nada grave. Então, isso não é uma crença verdadeira. E aí você vai começar a questionar. Aqui a gente está dando esse exemplo, vamos pensar em qualquer outro exemplo. Se você falar assim, eu não sou capaz de fazer uma planilha no Excel. De onde você tirou isso? Se a mente é capaz de aprender qualquer coisa. Seu cérebro tem uma capacidade, um potencial infinito de aprendizagem. Não tem assim, eu só posso aprender até aqui, depois daqui eu não sou mais capaz. Não existe isso. Você é capaz de aprender qualquer coisa que você queira. Se você entende isso e entende seu poder pessoal, aí você vai questionar. O que me faz acreditar que eu não sou capaz disso? Como é que... quantas coisas na minha vida eu já aprendi que foram coisas novas e eu aprendi a fazer e deu certo? E aí você vai nas coisas que você gosta. Aí será que é porque você não gosta? E se você não gosta, você não tem afinidade, o que é que faz você não gostar e não ter afinidade? E aí você vai buscando esse processo de autoconhecimento. Isso vai te ajudar a você encontrar uma solução para essa problemática. Ou você vai aprender e vai olhar isso de uma nova perspectiva, ou você vai pedir para alguém fazer para você. Ou seja, no caso, você vai pagar alguém para fazer para você, porque aí você realmente viu, eu não tenho afinidade com isso, ok? Mas sempre dentro dessa proposta de questionar a sua crença, de mostrar para você mesmo que outras pessoas já conseguiram isso, de que coisas semelhantes você já alcançou e que você já conseguiu realizar, que te trouxeram um bom resultado e que dizem que não, que essa crença não é verdadeira. E mudar o seu diálogo interno. Você é muito maior do que uma crença. Ressignifica essa crença. Lembrando que, claro, que eu falei em um slide, né? Muita informação, isso aqui é muita informação, mas muito disso você já sabe, é intuitivo, você sabe que tem coisas que te atrapalham hoje. Então, se você não investigar essas coisas que te atrapalham, vai ser mais difícil de você avançar. Porque às vezes tem alguma coisa lá na sua base, que muitas vezes é lá da infância, ou coisas muito complexas que estão te impedindo de avançar e você está fazendo tudo certo. Quando você está fazendo tudo certo e as coisas não saem como esperado, pode ter 1000 explicações, mas uma delas é que crenças limitantes estão me impedindo de avançar. E aí você precisa fazer esse estudo, essa análise, tá? Não consigo fazer sozinho. Busca ajuda. Você vai tem profissionais qualificados para te ajudar a você realmente encontrar essas respostas, né? Outras coisas que você pode investir para ter bem-estar mental. Autoavaliação. A sua capacidade para você se valorizar, julgar a própria atuação e manter as aprendizagens contínuas. A gente tem que estar sempre buscando a nossa atualização. Para isso, a gente tem que se autoavaliar. Não adianta você entrar na zona de conforto, sentar lá e falar, não, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Não vai adiantar. Então, é interessante que você realmente possa manter suas aprendizagens contínuas. Se interessar pelo novo, ser criativo, se interessar pela novidade. É muito bom quando a gente se interessa pela novidade, porque quando ela vem, a gente abraça ela, a gente não fica lutando contra. E mudar é a única certeza da vida. A única certeza que a gente tem na vida é que haverá mudanças. Mas mesmo assim, a gente fica querendo manter o status quo, manter uma realidade, um padrão que a gente alcançou. E às vezes essa mudança que vem e que a vida apresenta para você, vem porque é o seu momento de mudar. É o seu momento, às vezes, de mudar até de nível, igual um jogo, sabe? Você muda de nível, você muda, vai melhorar, mas você fica agarrado ali numa coisa que já passou, que já acabou, e você não quer largar. E tem coisa melhor para você.
mas você não está enxergando, porque as suas crenças limitantes te impedem, o seu estado mental te impede. Então, essa autoavaliação é você perceber como é que eu posso melhorar. O que é que mais eu posso fazer para eu ter bem-estar mental? Como é que mais eu posso melhorar a minha saúde mental e emocional? Ter flexibilidade mental também, é a sua capacidade de se adaptar ao comportamento, ou seja, você adaptar o seu comportamento às condições do meio em que você vive e as mudanças e as situações que se apresentam. Então, quanto mais você consegue ser adaptado, melhor vai ser. Darwin falava isso, né? O Charles Darwin, que a espécie que mais sobrevive não é a mais forte, é a que mais e a que melhor se adapta. Quanto mais você conseguir ter essa adaptação, e aí veja bem, eu não estou falando de uma adaptação negativa, porque existe adaptação positiva e negativa. A adaptação positiva é aquela em que você avalia a situação, percebe que é uma mudança, que vai trazer coisas boas para você e você vai lá e se adapta. A negativa é o conformismo. Não é para você ficar conformista. Ah, a vida é assim mesmo, pronto, acabou, nada posso fazer para mudar, então vou largar tudo para lá. Claro que não. Você sempre pode fazer alguma coisa para mudar. É sua responsabilidade se autodirecionar pela vida e caminhar com autenticidade em direção aos seus sonhos. Quanto mais você realiza seus sonhos, isso fortalece sua autoestima. Isso fortalece seu senso de capacidade. Isso te dá um senso de propósito, de que você tem utilidade, de que você é bom naquilo que você faz. E isso te dá prazer. Quanto mais satisfação você tiver na sua vida, melhor vai ser. Para isso, você tem que se realizar. Mas como que você vai se realizar se você abandona os seus sonhos? Então, essa adaptação negativa é a adaptação do conformismo. E a positiva é de abraçar a mudança positivamente e rever os seus estados mentais, seu bem-estar mental, para que você possa se atualizar. E a metacognição. Botei uma mulher, né, com um ponto de interrogação, que é aquela consciência e capacidade de refletir sobre o próprio pensamento. Olha só, vou repetir. A metacognição é a sua capacidade de refletir sobre o seu próprio pensamento. Você não é escravo dos seus pensamentos. Tem um ser pensante, tem um ser, a sua mente, né? A mente, o pensamento ele vai saltando de um para o outro, e é assim durante o dia. Se eu te perguntar quantos pensamentos você teve hoje, você não vai saber responder. Se eu te perguntar o que você pensou, né? Quantos pensamentos você teve hoje? Não sei. O que você pensou na última hora? Tanta coisa que você não se lembra. Para você se dar conta do que você está pensando, o que você tem que fazer? Ativar seu observador interno, sua supraconsciência, para que você possa parar. O que eu estou pensando agora? Isso é a prova de que você não é a sua mente. Isso é a prova de que você não é os seus pensamentos. Aqueles pensamentos fazem parte de um estado atual e que pode ser alterado. Se não pudesse ser alterado, a gente não podia mudar. E a única certeza é que o ser humano pode mudar, ele pode se aperfeiçoar. Os nossos pensamentos, eles podem ser modificados. Se eles podem ser modificados, eles não são exatamente a realidade, eles são uma representação de experiências, memórias e que me fazem me lembrar de determinadas coisas. Então, os pensamentos estão ali o tempo todo te dando informação. Cabe a você tomar consciência deles, não o tempo todo, porque senão ninguém consegue fazer isso o tempo todo, mas em determinados momentos. Principalmente os pensamentos incômodos, pensamentos recorrentes, que é quando tem um problema, você não consegue parar de pensar naquilo. O que isso me remete? O que eu tenho de aprender com esse pensamento? Qual a informação que ele realmente quer me trazer? Aí você se deu conta, você é capaz de mudar aquele pensamento, porque aquilo perdeu importância. À medida que você aprende, aquilo perde a importância. Então é essencial realmente que você possa refletir sobre o seu próprio pensamento. Isso é metacognição, é você ser capaz de refletir sobre o que você está pensando. Então você não deve ser escravo do seu pensamento. Se tem muitos pensamentos recorrentes, você tem que olhar o que tem por trás dele. Ativa essa observação, essa autoobservação para que você possa fazer isso. O autoconhecimento. E aí, antes do autoconhecimento, eu botei aí um sol, né? Seja o seu sol interno, né? Acenda a sua luz interna. Seja você mesmo o seu sol. Acenda a sua luz interna. Isso cabe somente a você. Ninguém vai poder fazer isso por você. Tem pessoas que quando você olha, você reconhece a energia da pessoa e você fala, nossa,
essa pessoa brilha, né? Essa pessoa tem uma energia boa. E tem pessoas que é justamente o contrário. Isso faz parte, todo mundo sabe disso. Pouco se fala disso, mas é uma realidade. Então, se isso é uma realidade, o que cabe você fazer? Você acender o seu sol interno. Não adianta você ficar esperando que a vida vai te dar isso. Porque às vezes a vida está te dando, mas você não reconhece, você não aceita, você não abraça o que a vida te dá. Você nem aceita os presentes da vida, porque dentro de você tá tudo ruim. Ou você colocou uma nuvenzinha chuvosa em cima da sua cabeça e anda com ela 24 horas por dia. Ah, mas não fui eu que coloquei, não foi. Foi você, não é mais ninguém que colocou essa chuvinha em cima da sua cabeça. Se você aceitou, você colocou. Cabe a você agora colocar o sol. É você que tem que fazer isso. Quem muda as estações na sua mente é você, não é outra pessoa. A outra pessoa pode te ajudar, mas até para ser ajudado, você precisa querer ser ajudado. Senão o outro pode estar aí te dando a mão, te estendendo e você não vai. Para isso, autoconhecimento, que é esse investimento diário, inacabável e que vai continuar durante toda a sua vida. E que bom que vai continuar. Invista em conhecer a si mesmo continuamente, a reconhecer o seu estado atual. É a pergunta: como estou me sentindo agora? O que está acontecendo comigo hoje? Como estou me sentindo hoje? Que pensamentos estão vindo na minha mente hoje? Quando você consegue parar e se dar conta disso, você vai reconhecer o seu estado atual, a sua forma de pensar, a sua forma de mudar, a sua forma de abraçar, o seu próprio processo evolutivo. Perceba que a vida é essa atualização constante. E assim como o GPS corrige a rota para um percurso melhor, você também pode se autoavaliar e escolher o que é melhor para o seu momento. Para o seu momento, não é para o outro, é para você. Quando você reconhece o que é melhor para o seu momento, você vai lá e você corrige a rota. Você se auto-atualiza. E essa é a proposta que a gente está fazendo aqui. Quanto mais você investir no seu bem-estar, mais você vai se atualizar constantemente. Porque hoje, o que é bem-estar para você pode ser uma coisa. Daqui a um ano, pode ser outra completamente diferente. Né? Então, assim, a gente viu durante a pandemia, por exemplo, vocês tiveram que se atualizar, eu também tive que me atualizar. Eu tive que reinventar o meu bem-estar dentro de casa. E depois, quando a gente sai, volta às ruas, a gente também precisa se reinventar. Então, essa reinvenção do ser, ela é constante. É um processo de elaboração contínua, de elaboração e reelaboração contínuos. Vamos continuar falando do nosso bem-estar mental. Saiba que existem coisas que não dependem de você. Nem tudo é por sua causa. Nem tudo depende de você. E aí, se você reconhece isso, vai facilitando o seu processo de lidar com a vida. Isso não tem nada a ver comigo, isso não depende de mim. Aí você começa a assumir responsabilidade pelo que realmente depende de você. O seu bem-estar físico, emocional, mental, espiritual, isso depende de você. Tem outras coisas que não dependem. Você não vai mudar a economia do país, você não vai mudar, quer dizer, talvez até mude, né? De repente, sei lá, se você vai ser o próximo ministro da economia, mas é isso. A nossa realidade é interna, aquilo que eu posso mudar dentro de mim. E aquilo que eu não posso mudar dentro de mim, aí eu abro mão, eu me desapego para eu evitar o sofrimento mental. Senão eu fico pensando em coisas que eu não posso mudar. Ah, mas como que eu vou me proteger do que está lá fora? Se conhecendo, percebendo como é que você realmente lida com as situações e buscando manter sua mente, suas emoções, seu corpo o mais saudável possível. Você é um ser humano, não um super-herói. Gosto dessa frase, para lembrar de que você não é o super-homem, Mulher Maravilha, você não é isso, tá? Você é um ser humano, então você precisa realmente de dormir, você precisa realmente de algumas questões de necessidades básicas atendidas. Quando eu era pequena, até minha adolescência, mais ou menos, eu sempre achei que dormir era uma perda de tempo. Quantas coisas eu podia fazer enquanto eu tinha sono, enquanto eu estava dormindo? Até, claro, na vida adulta, eu entender que o sono era necessário, que quando eu não dormia eu ficava muito cansada, e que aí eu não rendia, e que o sono é necessário para a gente recompor. Quantas coisas acontecem durante o seu sono? O quanto o seu cérebro ele está ali processando todas as informações recebidas durante o dia, a sua aprendizagem, tudo acontece, a sua memória, né, sendo recomposta, tudo isso vai acontecendo durante o sono. Então, é necessário, né? Então, você é um ser humano, você não é um super-herói. Se dê tempo de diversão, de alegria, de prazer, se dê tempo de descanso. E aprenda a gerenciar o seu tempo e suas escolhas. Descarte crenças e atitudes autodestrutivas. Tudo que você acha e percebe que é autodestrutivo, elimina. E isso é um processo diário.
Porque hoje você eliminou uma coisa, amanhã você está percebendo que você está fazendo outra coisa com você. E é esse processo de autoconhecimento que é necessário para que você possa, então, construir um modelo mais eficiente de pensamento, um modelo mais eficiente de crença que realmente te ajude, que seja funcional para você. Direcione-se ao que realmente importa para você. Gente, é impossível e humanamente impossível a gente se importar com tudo ao mesmo tempo. É impossível a gente dar conta de realizar 1001 tarefas ao mesmo tempo. Você pode até tentar, mas isso é disfuncional, isso é ruim, isso vai te fazer mal. Isso provavelmente vai te trazer algum processo de estafa, de fadiga, de estresse, né? E isso não é saudável. Então, quando a gente está falando de bem-estar, é porque você também precisa assumir o que para você é esse processo de importação. O que é que eu vou me importar? Então, faz uma frase, eu acho que é um exercício que você pode fazer. Se você quiser pausar o vídeo depois que eu falar desse exercício, você pausa para você escrever, ou se você quiser escrever depois, fica a seu critério. Que é, pega um papel, uma caneta e anota o que realmente é importante na minha vida. Faz essa tarefa. O que realmente é importante para a minha vida. Quais são as pessoas, no meu âmbito de relacionamentos, quais são as pessoas que realmente importam? Que na hora que eu precisar de uma opinião, aquela pessoa vai ser importante para mim. Porque você não vai conseguir se importar com todas as pessoas, né? E nem ouvir todas as pessoas. Então, quais são as pessoas que realmente são importantes? No meu trabalho, o que realmente é significativo, o que realmente é importante, para que você possa desocupar o seu cérebro do que não é importante, desocupar sua mente e os seus pensamentos do que não é importante. Na minha relação familiar, quem são as pessoas importantes? O que realmente é importante na minha relação familiar? No meu dinheiro, na minha vida financeira, o que realmente é importante? Você vai por áreas na sua vida, no seu lazer, o que realmente é importante. E anota, escolhe aí 3 coisas que sejam importantes. É para isso que você vai direcionar a sua atenção. É para isso que você vai se autodirecionar. Então, quando vier muita informação que você perceber que você está se perdendo de si, volta para sua lista. Deixa essa lista visível em algum lugar para você e você vai ler ela. Ah, tá, isso aqui é o que é importante. Porque aí você vai parar de se preocupar com a opinião de todas as pessoas. Porque realmente não importa, né? E você tem algumas opiniões que importam, mas não são todas. E aí isso vai começar a te dar um senso de juízo e de valor. Tenha claro o seu caminho de paz e tranquilidade. Tenha consciência do seu propósito e dos seus objetivos. Traga clareza para você. Eu gosto muito de fazer um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, mas não da empresa. O seu pessoal mesmo, né? Então, plano de desenvolvimento individual, pessoal seu. Para que você possa observar que curso que eu quero fazer, que áreas da minha vida que eu quero aprimorar, o que é que eu quero desenvolver no meu ser, o que é que eu gostaria de ter que eu acho que vai trazer mais conforto para a minha vida, mais clareza, que eu vou poder até alinhar isso com a espiritualidade. Como é que eu posso me desenvolver mais em algum aspecto que não está bem desenvolvido na minha vida, como é que eu posso cuidar mais do meu corpo. E aí você vai criar esse seu projeto de vida pessoal para o seu bem-estar. E aí, à medida que você for fazendo isso vai facilitar para você, claro, não é só planejar, mas também executar. Depois você cria estratégias. Que estratégia eu vou fazer, vou ter quando vier uma notícia, ou todo mundo me solicitar, ou eu estiver preocupado com o julgamento das outras pessoas? O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou ouvir quem realmente importa? Eu vou perguntar primeiro para mim? Então, primeiro você vai criar esse direcionamento do que realmente é importante, depois as estratégias. Pelo menos 1, 2 estratégias aí para o que realmente importa, que aí você não se perde de você. E ter, claro, essa consciência dos seus propósitos e do seu objetivo. Vamos falar um pouquinho do poder das afirmações positivas? Quando a gente faz afirmações positivas, o nosso cérebro, nossa mente, ele vai introjetando essas afirmações positivas. Então não é uma afirmação para você jogar ao vento. É uma afirmação que você vai repetir para você. Eu sempre proponho que você escolha 1 ou 2 e que você possa repetir essas afirmações todos os dias para você. Pelo menos durante 2 semanas, 1 semana, depois você muda. Mas quando você percebe que aquilo entrou em você, que você está se sentindo melhor, aí você muda. A ideia é que você consiga compreender que o seu cérebro, ele funciona por repetição. Quanto mais como que você aprendeu a tabuada? Como que você aprendeu o alfabeto? Não foi repetindo? Então, tudo que é muito repetido para sua mente se torna uma verdade interna.
E aí o que é que você tem permitido que seja frequente na sua mente, que seja frequente nos seus pensamentos. Se você não tem consciência disso, é hora de tomar consciência, para que você tenha esse bem-estar mental. O que é que tem crescido na minha mente? O que é que eu deixei que tomasse espaço no meu estado mental? E que tem me atrapalhado, e que tem trazido algum tipo de prejuízo nos meus pensamentos, na minha saúde mental. Então vamos falar dessas afirmações positivas. A vida me oferece oportunidades incríveis todos os dias. Eu estou disposto a mudar, me aprimorar e crescer. Eu sei como cuidar de mim e me coloco em prática o que eu sei hoje. Eu sou capaz de fazer escolhas que me deem bem-estar. Eu enxergo as oportunidades da vida como presentes. Eu acolho a mudança e dou boas-vindas a ela. É com alegria que aprendo a me amar mais e mais. Essa tem que ter, porque isso é infinito, né? Você não tem uma capacidade, acabou o amor por mim, já encheu o potinho. Não, é sempre, é contínuo, tá? E aí auto-amor não é arrogância nem prepotência, isso é outra coisa. Auto-amor é generosidade com você, autocompreensão, é um investimento diferente, tá? Então, escolhe aí algumas frases de afirmações positivas, você possa até combinar, como por exemplo, é com alegria que aprendo a me amar mais e mais, eu enxergo as oportunidades da vida como presentes, eu sou capaz de fazer escolhas que me deem bem-estar. Essas 3 frases, por exemplo, aqui eu escolhi 3, você vai escolher de acordo com o que você quer ou criar as suas 3 afirmativas positivas de acordo com o seu momento. Então, às vezes, agora, diante de tudo que a gente falou aqui, você se deu conta de uma crença limitante, ou você se deu conta do que você estava pensando, e aí você decidiu criar uma afirmação positiva que tem a ver com isso. E aí é isso, você vai poder criar essas 3 frases positivas para você falar todo dia. Como é que você vai criar a sua afirmação positiva? Não pode ter a palavra não, nem nunca, tá? Sempre é uma assertiva e não uma negativa. Então, a vida me oferece oportunidades incríveis todos os dias, faltou um S aí. Estou disposto a mudar, me aprimorar e crescer. Eu sei como mudar de mim e coloco em prática o que sei hoje. Percebe que todas essas frases são frases assertivas. Não tem aqui, eu não vou mais ficar doente. Não existe isso. Eu sou saudável e a cada dia estou melhor e melhor. Essa é uma frase assertiva, uma frase positiva, tá? E assim você vai criar as suas 3 frases de acordo com o seu momento ou adotar 2, 3 frases aqui dessas afirmações positivas para você repetir para você nos próximos dias. Percebe que isso vai trazer para você uma sensação de bem-estar interno, mas isso também tem que estar combinado com outros fatores de atitudes que você tenha, de autoobservação, de perceber os seus pensamentos. E assim a gente vai para a última frase para que a gente possa compreender um pouquinho mais a respeito do entendimento. A gente precisa realmente ampliar a nossa capacidade de compreensão e de entendimento. Quanto mais a gente faz isso, mais fácil fica, de verdade. Vai ficando mais fácil a gente lidar com a vida, compreender. Se eu tenho essa dor aqui, o outro também pode ter. Ter mais empatia, se colocar no lugar do outro, ter menos auto-julgamento, auto-cobrança, autocrítica exacerbada. E aí o negativo, né? E aí você vai ampliando essa compreensão e entendimento e vai se aceitando mais. Então, vou ler aí a frase. Quanto mais você se torna consciente, mais alinha desejos, pensamentos, ações e emoções de forma genuína, investindo tempo naquilo que ajuda o seu progresso, mantendo foco no que realmente importa e entenda que ninguém dá o que não tem. Compreenda que cada um enfrenta os seus próprios desafios. Tudo o que você deseja receber, dê a si mesmo em primeiro lugar. E isso vai se refletir em todas as direções. Dê a si mesmo em primeiro lugar o que você deseja receber. E isso vai se refletir em todas as direções. Quero amor, se dê amor. Quero reciprocidade, se dê reciprocidade. Quero menos julgamento das outras pessoas, se julgue menos. Tudo que você dá para você reflete lá fora e a vida vai te responder na mesma medida. Você percebe que quando a mudança interna acontece, a mudança externa acontece também. E assim a gente termina esse 5º dia da Semana do Bem-Estar. A gente falou hoje de bem-estar mental. A gente se encontra amanhã. Até lá!